E aí, galera, beleza? Tranquilidade total. Sou o professor Emerson Galego e hoje nós vamos fazer uma aulinha aqui de termoquímica, conceitos básicos, tá? Então, você que é um estudante de pré-vestibular ou você faz o ensino médio regular e gostaria de dar uma reforçada ou aprender os conceitos básicos da termoquímica, então venha com a gente aqui hoje. Bom, galera, então a termoquímica, como o próprio nome diz, termo, sempre que você lê esta palavra, né, normalmente você pensa em calor, e é realmente isso, e química são as transformações, as reações químicas que ocorrem na matéria. Então, termoquímica são os calores envolvidos nas transformações químicas, tá bom? Normalmente, as transformações, sejam químicas ou físicas, elas são acompanhadas por absorção ou liberação de calor, tá? Como se a gente pegar, então, as transformações do estado da matéria, sólido, líquido e gasoso, lembre-se que, por exemplo, a água sólida, tá? Vou pegar aqui a canetinha para a gente ir acompanhando melhor. Se você tem um sólido, a água no estado sólido, por exemplo, para transformar ela em líquido, ela tem que absorver energia. Do líquido, para transformar essa água líquida em gás, nós temos que absorver energia também. Então, lembre-se que do sólido para o líquido e do líquido para o gás, nós temos, então, transformações que, nessa direção, acompanham uma absorção de energia. Por isso que, quando você entra na piscina e você sai dela, você sente frio, porque a água que está no seu corpo, ela vai evaporar. Naturalmente, ela tende a evaporar. E para ela evaporar, ela precisa de energia. E ela vai tirar energia do seu corpo, por isso que você sente frio. Por exemplo, dias chuvosos, por que a temperatura cai? Porque a água que está no ambiente, tá, ela precisa absorver energia para poder evaporar. Então, ela vai retirar a energia do meio. O processo contrário do gás, para que o gás se transforme em líquido, ele tem que liberar energia, tá bom? E do líquido para transformar em sólido, você tem que ter uma liberação de energia também. Então, lembre-se, as transformações de estado do sólido para o gás é absorção de energia. Do gás para o sólido, passando pelo líquido, né, é uma liberação de energia. Normalmente, na termoquímica, você vai se deparar com as unidades de medida, caloria e joule. Então, uma caloria ela é equivalente a 4,184 joule. Como são unidades relativamente pequenas, nós vamos sempre, então, tratar normalmente em quilojoule e quilocaloria, tá bom? Então, processo exotérmico. Lembre-se que exo é para fora. Lembre-se bem disso. Exo, a palavra exo é para fora. Então, processos exotérmicos significa dizer que eu tenho processos que liberam energia, tá bom? Então, são aqueles que grifa aí, libera energia, tá? Na forma de calor, tá bom? Então, a representação de um fenômeno desse, uma representação de uma reação química, é o seguinte: eu tenho um reagente X, né, hipotético aqui, vai se transformar em Y, mas para se transformar em Y, ele vai fazer o quê? Liberar calor. Então, em reações químicas em que eu tenho liberação de calor, ou seja, uma reação exotérmica, o calor ele vai estar positivo nos produtos dessa reação. Por exemplo, a formação da água aqui, ó. Então eu tenho 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de O2, de oxigênio, formando 2 mols de água, mais 572 kJ de energia, ou seja, para formar a água, essa reação tem que liberar mais 572 kJ. Lembre-se que reagente, né, tudo que está antes da flecha, produto, tudo que está depois. O produto é o que é o formado. Então, essa reação, ela teve formação também de calor, ou seja, liberação de calor. Como uma equação química, ela é muito semelhante a uma equação matemática,
O calor que está positivo nos produtos de um processo exotérmico pode ser passado, né, para os reagentes com um sinal trocado. Ou seja, uma reação química, o calor positivo nos produtos indica um processo exotérmico. Só que se eu passar esse calor negativo para os reagentes, é a mesma situação. Então, calor negativo nos reagentes também indica um processo exotérmico, tá? Beleza? Vamos em frente. Processos endotérmicos. Endo para dentro, tá? Grave isso. Endo para dentro significa que são reações ou são processos ao qual, para acontecer, precisam absorver energia. Então, nós temos essa reação genérica, ao qual X, para se transformar em Y, olha lá, né? Reagente produto, ele precisa absorver essa quantidade de calor, uma quantidade de calor. Então, normalmente, né, reações endotérmicas, calor positivo nos reagentes, tá? E aí a gente pega essa decomposição aqui do carbonato de cálcio, ou seja, 2 mols de carbonato de cálcio, para se transformar em dióxido de carbono e óxido de cálcio, ele precisa absorver, olha lá, mais 178 kJ de energia. Ou seja, se este cara aqui não absorver essa quantidade de energia, ele não consegue se transformar em dióxido de carbono e óxido de cálcio, tá? Lembre-se que uma equação química é semelhante a uma equação matemática. Então, eu posso representar esse processo endotérmico também com a energia, com o calor lá nos produtos com o sinal trocado. Lembre-se disso, tá? Energia positiva nos produtos, processo exotérmico. Mas eu posso apresentar ela com o sinal trocado, com o sinal negativo nos reagentes, que também é um processo exotérmico. Energia positiva nos reagentes, processo endotérmico, mas eu posso representar essa energia com o sinal trocado lá nos produtos. Então, energia negativa nos produtos, processo endotérmico, tá bom? Grave bem isso aí. Bom, gente, agora nós vamos tratar então da entalpia. Então, toda vez que a gente ver a palavra entalpia, eu estou me referindo a calor. Como essa parte é uma parte da química mais antiga, ao invés de denominar calor, a gente denominava entalpia, tá? Então, a entalpia é o que? É o calor absorvido ou liberado. Dentro de uma reação química, a gente pode fazer o balanço dessa energia, o quanto que foi absorvido ou o quanto que foi liberado, para que a reação pudesse acontecer. Essa variação de calor, tá? Porque um pouco mais para frente você vai ver que toda reação ela precisa absorver uma certa quantidade de energia para atingir o estado de complexo ativado. Então, toda reação vai absorver uma energia para atingir esse estado de complexo ativado. Tem situações que ela vai absorver mais do que ela liberou, ou ela vai liberar mais do que ela absorveu para atingir esse estado de complexo ativado. E isso é chamado de variação de entalpia. Então, a variação de entalpia nada mais é do que a entalpia, o calor dos produtos, menos a entalpia, o calor dos reagentes. É isso mesmo. Então, toda vez que você vai precisar calcular a variação de entalpia ou ΔH, você vai pegar todas as energias do produto e subtrair todas as energias dos reagentes da uma equação química. Beleza? Tranquilo? Sossegado, né? Aí a gente vai dar uma olhadinha melhor nisso aqui agora, tá? Olha só. Lembre-se que eu falei para vocês que processos exotérmicos são reações químicas que liberam energia. O ΔH, né? O ΔH, ou seja, a variação de energia em processos exotérmicos, é o que nós vamos ver agora, tá? Lembre-se dessa equação que nós vimos lá, né? Calor positivo nos produtos, ele é um processo exotérmico. Tem outras coisinhas que nós precisamos ver aqui. Bom,
Para você reconhecer um processo exotérmico, tá? Ou seja, com o ΔH desse, a gente quer calcular agora o ΔH dessa reação, tem que lembrar que a energia dos reagentes ela vai ser maior do que a energia dos produtos. Em processos exotérmicos, o ΔH vai ter energia dos reagentes maior que a energia dos produtos. Por quê? Quando você faz então a subtração para calcular o ΔH HP menos HR, ou seja, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, como a energia dos reagentes é maior, então você tem que necessariamente ter um valor negativo. Então, ou seja, o ΔH em processos exotérmicos, ele tem valor negativo, porque a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos. E naturalmente, quando você subtrai um número menor por um maior, você vai ter então um resultado negativo. O gráfico é muito importante, tá? Em vestibulares ou provas que você venha fazer, pode ter um gráfico desse aqui. Olha lá, então a gente tem o eixo Y, que é a entalpia, energia ou calor. No eixo X a gente tem o caminho da reação, que pode ser expresso em tempo. E aí aqui a gente tem a energia dos reagentes, maior do que a energia dos produtos, por isso que ele está em cima no eixo. E essa reação representada por esse reagente A, para se transformar em B, olha lá, ele libera essa diferença de energia aqui, ó. A diferença de energia dos reagentes pelo produto, ou seja, produto pelos reagentes, vai dar então a variação energética da reação. Lembre-se que quando você tem um gráfico ao qual a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos, eu tenho um processo exotérmico, ΔH ele é exotérmico, beleza? Processos endotérmicos, lembre-se que é uma reação que precisa absorver calor, então você vai ter energia positiva nos reagentes dessa equação ou negativa nos produtos, mas a gente está falando do ΔH agora, da variação total do que teve ali na reação. O ΔH numa reação endotérmica ou no processo endotérmico, ele vai ser energia dos reagentes menor que a energia dos produtos. Então, quando você calcula o ΔH ou a variação entálpica de uma reação, quando você faz essa subtração, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, o valor do ΔH ele tem que ser positivo, porque a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Quando você faz então um número maior menos um menor, você tem que ter uma variação positiva. Então aqui, olha lá a diferença. A energia dos produtos ela é maior que a energia dos reagentes. E aí os reagentes estão aqui, para que possam se formar produtos, eles precisam fazer o quê? Absorver essa diferença de energia aqui, ó. Por isso o ΔH em processos endotérmicos é positivo, beleza? ΔH em processos exotérmicos, negativo. ΔH em processos endotérmicos, ou seja, que processos ou fenômenos que absorvem energia, vai ser positivo. Beleza?